Continuando então no módulo de fisiologia celular, agora a gente vai falar sobre a importância fisiológica da membrana celular, que é uma organela absolutamente essencial para o funcionamento das células. Aqui a gente, em alguns conceitos, a gente vai revisar muito conceitos biológicos básicos, talvez vocês viram isso já em outras disciplinas da graduação ou mesmo no ensino médio. Tá? Mas a ideia é revisar e mostrar a importância dessa organela no funcionamento das nossas células. Nessa imagem de eletromicrografia eletrônica, a gente tem duas células, a gente vê que elas estão muito próximas uma da outra, a gente consegue ver essa bicamada lipídica, né? Você tem esse adensamento pretinho, um espaço branquinho e esse adensamento. Então essa é a membrana celular de uma célula, e aqui a membrana celular de outras células, várias organelas, proteínas, substâncias dissolvidas aqui no espaço intracelular da célula de cima e também na mesma coisa na célula de baixo. E aí a gente verifica esse espaço entre uma célula e outra. Esse espaço é chamado aqui como intercelular ou espaço extracelular, ou seja, essa porção intersticial que separa uma célula da outra. E aí quando essas células liberam substâncias ou absorvem substâncias, evidentemente a membrana dessa célula vai estar interagindo com esse líquido extracelular aqui presente. Então, o que é a membrana celular? Basicamente, ela é uma bicamada fosfolipídica. Então, isso significa que ela é formada por lipídios, na sua maioria fosfolipídios. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que são os fosfolipídios, triacilgliceróis também. E a função dessa bicamada fosfolipídica é justamente isolar o conteúdo intracelular do fluido extracelular, diferenciando um do outro. E a gente vai ver isso. A composição do líquido do citoplasma, ou seja, o fluido intracelular da célula, é diferente da concentração do fluido extracelular. E essa diferença é absolutamente fundamental para o funcionamento das células. Sem essa diferença, muitas das funções mais fundamentais celulares não existiriam. Então, é necessário ter uma barreira que isola um líquido de outro, e com isso, proteínas ou mecanismos fazem com que o líquido extracelular se diferencie do líquido intracelular. Tá? Então, se você não tivesse essa membrana, ou se você tivesse um buraco nessa membrana, evidentemente haveria uma troca de fluidos, e isso faria com que, com o tempo, o fluido intracelular se parecesse com o fluido extracelular. E justamente a função de isolamento que a membrana exerce, que é uma das funções mais importantes da membrana celular, basicamente impede que isso aconteça. Isso, como eu disse, e a gente vai ver isso ao longo das aulas de fisiologia celular, essa diferenciação é absolutamente importante para o funcionamento das nossas células. Como eu já mencionei, ela é composta principalmente por fosfolipídios, triacilgliceróis e outros lipídios, mas a membrana ela também pode conter outros tipos de moléculas. Existem carboidratos, inclusive carboidratos são importantes para diferenciar as células, enfim, e reconhecimento, e principalmente proteínas. Então, proteínas presentes na membrana celular tem uma função muito importante, seja de sinalização da célula, né, indicar alguma coisa para dentro da célula, ou uma função de transporte, mediando um fluxo de uma substância do meio intracelular para o meio extracelular, ou o contrário, do meio extracelular para o intracelular. E essas proteínas, eu vou adiantar um pouco de um assunto que a gente vai abordar em breve, elas são fundamentais para garantir uma certa permeabilidade seletiva da célula. O que é isso? Fazer com que a célula consiga absorver substâncias de modo seletivo. Ela não vai absorver qualquer substância, mas ela vai absorver algumas substâncias de interesse. E é justamente essas proteínas que fazem essa seletividade desses transportes que acontecem pela membrana celular.
Aqui são exemplos de ácidos graxos, tá? Isso, como eu falei, é uma aula que a gente está revisando às vezes conceitos básicos. Basicamente, um ácido graxo é uma cadeia de carbonos, a gente vê vários carbonos. O carbono tem 4 ligações químicas, 2 dessas ligações elas acontecem com um hidrogênio, e as outras 2 ligações do carbono acontecem com os carbonos anteriores e posteriores da cadeia. Então, quando você tem um ácido graxo, tal como esse mostrado aqui no esquema, o ácido esteárico, basicamente esse é um ácido graxo saturado. Por que ele é saturado? Porque ele é saturado em hidrogênio, ou seja, ele tem o máximo de hidrogênios possíveis. Ele não tem nenhuma dupla ligação nesses esqueletos de carbono. Evidentemente, as exceções são as extremidades desse ácido graxo, porque você tem uma extremidade metil, aqui metila, e uma carboxila aqui desse lado, né, que tem uma dupla ligação aqui, mas todo o resto da cadeia não tem dupla ligação. E quando você não tem essas duplas ligações ao longo dessa cadeia, essas 2 extremidades são sempre idênticas, independentemente do ácido graxo, grupo carboxila, grupo metil, e aí você aqui não tem nenhuma dupla ligação. E isso caracteriza um ácido graxo saturado. Quando você tem duplas ligações nessa cadeia de carbono, e veja, na hora de você ter uma dupla ligação, você diminui a quantidade de hidrogênios. Por quê? Uma das ligações que ficaria com hidrogênio, basicamente, acaba acontecendo essa dupla ligação com carbono aqui. Então, esse ácido graxo não é mais saturado de hidrogênios. E, portanto, ele passa a ser chamado de ácido graxo. Ou monoinsaturado, quando é uma única dupla ligação, ou quando ele tem mais de uma dupla ligação, ele é chamado de poliinsaturado, que é o caso do ácido linoleico. Ele é poliinsaturado porque ele tem 2 duplas ligações. Tem alguns ácidos graxos que tem mais de 2 e assim por diante. E quando você conta o número de carbonos em relação à distância dos grupamentos, a gente percebe que esse ácido graxo, ele é um ácido graxo ômega 6. Isso porque a ligação, a dupla ligação desse ácido graxo está localizada em 6 carbonos de distância do grupo metil. Então, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é no 6º carbono que acontece a dupla ligação. Se a dupla ligação acontecesse no 3º carbono, ele seria um ômega 3. Se fosse no 9º carbono, ômega 9, e assim por diante. E o que é um triacilglicerol? Um triacilglicerol, na realidade, são 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Então a gente tem aqui o glicerol, que tem 3 carbonos e 3 ácidos graxos. Então o nome vem de 3 triacil de ácido graxo, ácidos graxos ligados a um glicerol. Então aqui é um esquema ilustrando a ligação dos 3 ácidos graxos com o glicerol, formando um triacilglicerol. Triacilglicerol e triglicérides são sinônimos, portanto, quando vocês escutarem falar triglicérides, a gente está falando de triacilglicerol. Quimicamente, é mais correto se chamar de triacilglicerol, embora comumente a gente escuta falar triglicérides. O triglicérides do sangue, entendeu? Quando você fala a dosagem de triglicérides no sangue, a gente está falando basicamente da quantidade de triacilgliceróis presentes na corrente sanguínea, ou seja, a quantidade de gordura circulante no sangue. E o que é um fosfolipídio? O fosfolipídio ele se assemelha muito a um triacilglicerol. Só que o fosfolipídio, junto da molécula de glicerol, ele tem 2 ácidos graxos, ou seja, ele é um diacilglicerol, e a 3º carbono da cadeia do glicerol, ela é ocupado pelo grupamento fosfato ou por alguma substância
que tenha esse grupamento fosfato. E o fosfolipídio mais comum do nosso corpo é esse ilustrado aqui no D, que é a fosfatidilcolina. Então esse é o principal, o mais abundante fosfolipídio. Então você tem aqui 2 ácidos graxos, um glicerol, um grupamento fosfato ligado a uma colina, e essa é a fosfatidilcolina, o mais abundante fosfolipídio que a gente encontra. A fosfatidilcolina também é frequentemente encontrado em alimentos processados, ele gera algumas propriedades aí no alimento que às vezes acaba sendo utilizado pela indústria farmacêutica, indústria alimentícia. E por que o fosfolipídio acaba sendo importante para a membrana celular? Porque o fosfolipídio acaba tendo 2 porções que interagem de modo distinto com a água. A cadeia de carbono do fosfolipídio, ou seja, os 2 ácidos graxos, eles são hidrofóbicos, ou seja, eles repelem água, eles não gostam de meio aquoso. Já o grupamento fosfato, ele é hidrofílico, né? As cargas frequentemente negativas se dão muito bem com a água e, portanto, eles têm uma atração pelo meio aquoso. Então, a mesma molécula, ela tem 2 porções. Uma porção polar, que se dá bem com a água, principalmente o grupamento fosfato, e as cadeias hidrocarbônicas, que são hidrofóbicas, que não se dão bem com o meio aquoso. E aí, pessoal, quando você coloca um monte dessas moléculas juntas num meio aquoso, essas cadeias hidrocarbônicas tentam se afastar da água, enquanto que a região polar, por sua vez, ela procura água. E isso acaba gerando uma reação muito interessante, que é a formação de micelas, em que essa porção polar fica virada para o meio aquoso. E a porção de cadeias hidrocarbônicas fica virado para elas mesmas. Então, meio que elas procuram outros ácidos graxos, outras cadeias hidrocarbônicas, para ficarem juntas, já que todas elas não gostam de meio aquoso. E isso, naturalmente, forma esse conglomerado circular chamado micela. Vocês vão aprender posteriormente em sistema digestório que a formação de micelas é muito importante para a absorção de gorduras, e os ácidos, os fosfolipídios, juntamente com outras substâncias, por exemplo, os ácidos biliares, que também têm exatamente essa mesma propriedade, formam essas micelas lá no lúmen do nosso intestino e nos permitem absorver as gorduras. Posteriormente, vamos dizer, essas micelas, elas podem se transformar em substâncias mais complexas, chamadas lipossomos, ou lipossomas, e essa lipossoma basicamente adquire um formato de cadeia fosfolipídica. Então é muito interessante que a formação das cadeias, das membranas celulares, elas, de certa maneira, elas não digo que acontecem naturalmente, mas elas, justamente pelas características, principalmente dos fosfolipídios, elas naturalmente elas têm uma facilidade para a formação e para adquirir justamente esse formato de bicamada, né, tal como a gente está vendo aqui nessa camada plana, né, no final das contas aqui. O que você tem? Na realidade, você tem essa parte de cadeias hidrocarbônicas viradas umas para as outras, já que elas não gostam de água, mas elas se dão bem juntas, e a parte polar sempre virada para o meio externo. Se isso fosse uma membrana da célula, um lado estaria a porção extracelular e o outro a porção intracelular, justamente por essas propriedades que eu acabo de mencionar para vocês. Então, é interessante que essa bicamada fosfolipídica, ela é formada, inclusive, justamente por essas características da molécula de fosfolipídios. E eu gostaria ainda de mencionar a importância, eu já comecei a falar um pouquinho mais sobre isso, dessas proteínas, né, nas membranas celulares, né? O que essas proteínas fazem? Uma das coisas é justamente promover uma permeabilidade seletiva. Então, por exemplo, a molécula de água, ela não é muito bem solúvel na membrana, né? Inclusive, a água é difícil passar. Em algumas condições, um pouco de água
atravessa a membrana, mas isso não é uma coisa assim abundante, é uma exceção. Então, em geral, a água ela não consegue fluir livremente de um lado para o outro, atravessando essa bicamada fosfolipídica. A mesma coisa vale para várias outras substâncias, como glicose, aminoácidos e mesmo íons, né? Então, o sódio, o potássio, o cloreto, eles não conseguem simplesmente passar pela membrana. Então, como que uma célula, por exemplo, troca um íon de um lado para outro? Ela precisa dessas proteínas transportadoras, essas moléculas proteicas que frequentemente elas atravessam a membrana plasmática, né, a membrana celular, e fazendo com que, criando uma espécie de canal ou uma proteína transportadora que seletivamente permite que uma determinada substância vá de uma direção para outra. Tá? Então, sem essas proteínas, poucas substâncias seriam capazes de passar pela membrana celular, justamente por essa seletividade dessa membrana, dessa bicamada fosfolipídica. Tá? E aí a gente nota essa seguinte propriedade, olha que coisa interessante. Se você tem uma condição aqui em que você, num compartimento 1, você tem uma alta concentração de uma substância, e no compartimento 2 você tem uma baixa quantidade dessa mesma substância, se você tem entre esses dois compartimentos uma membrana celular, se ela for impermeável, nada passa, porque ela o nome já diz, ela é impermeável à substância. Mas se essa membrana for permeável a essa substância ilustrada aqui, o que vai acontecer com o tempo? A alta concentração dessa substância vai acabar se equilibrando, né, até que os dois compartimentos atinjam um grau de concentração dessa substância equivalente. E não quer dizer que ainda não vai haver troca dessas substâncias. Essas trocas vão continuar acontecendo. Só que essas trocas vão acontecer num fluxo idêntico de um lado para o outro. Então, a mesma quantidade de substâncias que vai num lado, vai para o outro. E isso mantém o equilíbrio da concentração dessas duas. Diferentemente aqui desse estágio intermediário, seria mais ou menos aqui, em que você ainda tem uma maior concentração da substância no compartimento 1 do que 2, fazendo com que o fluxo das substâncias sejam predominantemente da esquerda para a direita e um pouco menos da direita para a esquerda, até atingir esse equilíbrio. Então esse é o conceito de difusão, ou que a gente chama de gradiente de concentração, que significa o seguinte, que as substâncias elas tendem a buscar seu equilíbrio de concentração entre dois compartimentos, desde que exista algum grau de permeabilidade para que essa substância flua de um compartimento para outro. E essa propriedade de difusão ou de gradiente de concentração é absolutamente fundamental e acaba virando uma força química muito importante para o funcionamento das nossas células. Como eu já mencionei anteriormente, você vai ter substâncias que estão mais concentradas num determinado compartimento, por exemplo, no líquido extracelular, e elas tendem a ir em direção ao líquido intracelular, onde a concentração delas é baixa. E que força motriz leva a essa passagem de um lado para o outro? Justamente o gradiente de concentração. Então, quando você tem no fluido intracelular e no fluido extracelular diferentes concentrações de substância, você tem aí um gradiente de concentração que foi produzido, e a força desse gradiente ele pode ser aproveitado pela célula de várias formas. A gente vai ver isso muito em breve. Por exemplo, essa força do gradiente de concentração pode carregar para dentro da célula outras substâncias de interesse dessa célula, mesmo que o interior da célula contenha altos níveis dessa substância de interesse, mas o que se aproveita essa força difusional, ou seja, essa força da diferença da concentração dessa substância entre esses dois compartimentos para carregar, de repente, algumas coisas que são necessárias que as células mantenham no interior dela em alta concentração.
Tá? Então, acho que... E a mesma coisa vale para a célula secretar substâncias que ela deseja secretar. Então, esse gradiente de concentração distinto entre um compartimento e outro, e aí entendam talvez esse compartimento um ou outro como o meio intracelular e o meio extracelular, esse gradiente de concentração ele é muito utilizado pela célula por vários processos celulares, e esse movimento de substâncias é chamado de fusão, porque ele sempre busca o equilíbrio, e quando você não tem um equilíbrio, tal como no tempo 0 e 1, você tem uma passagem maior dessa substância de um lado para o outro, e essa força pode ser aproveitada pela nossa célula.